Boa noite, boa noite. E aí, conseguem me ouvir bem aí? Conseguem? Se estiverem me ouvindo bem, dá um alôzinho aí pra mim, por favor. Valeu, Renan, obrigado. Bom saber que tá ouvindo bem. Boa noite a todos. Esperando o nosso convidado entrar aí. Grande Marquinhos, beleza? O mago das fotos. O homem é fera demais. Como é que tá, irmão? Tudo bem? Fala, Claudão. É, irmão. Não esqueci não, hein? Tô esperando você me dar a resposta pra gente poder fazer aquele papo também. Tô só aguardando você. Tiago, bem-vindo, Tiago. Beleza? Tudo certo? Tô só esperando o nosso convidado chegar aqui. O professor acabou de entrar. Professor Próspero acabou de entrar. Só aguardando a autorização dele, beleza. Ô, professor, boa noite. Tudo bem, Ney? Boa noite. Tudo, graças a Deus. Me ouve bem, professor? Te ouço bem, beleza? Tá chegando bem Beleza, também. graças a... tudo tá perfeito. Som, imagem, perfeito, tudo certo. Graças a Muito Deus. O pessoal chegando aí. Mas o importante é o senhor estar presente, a gente começar o nosso bate-papo e as pessoas vão chegando aí. Bom, primeiro, uma honra receber o senhor aqui, né? A gente procura fazer, a gente está desde a pandemia, como todo mundo, desde a quarentena, né? Do começo da quarentena, como todo mundo andou fazendo aí, várias pessoas andaram fazendo. A gente fica também muito carente, às vezes, de falar de futebol, né? Falar de futebol não só como comentário em programas esportivos, poder aprofundar um pouco mais, falar de profissional, falar de base. E aí começou essa ideia com alguns amigos, né, que a gente fez no futebol, e alguns eu vim conhecendo agora, e o senhor é um deles, né? Já ouvia falar muito do senhor através do Marquinhos Valadares, que é um amigo que a gente fez, de tanto jogar contra aqui no Rio em 2019. Um supervisor que trabalha com vocês aí no Vasco, o Leonardo Bruno China, foi meu supervisor no América. Então, o bem. Duda, né, o húngaro, foi gestor de um clube que eu joguei ainda. Então, a gente acabou fazendo muitos amigos, Cláudio, e sempre falaram muito bem do senhor. E hoje eu estou tendo a honra de receber o senhor aqui. Então, seja bem-vindo para a gente falar um pouquinho de futebol. Ô, Ney, agradeço a você pelo convite, né? A gente acompanha você, né, sempre aí pelas mídias sociais, principalmente, mas é uma satisfação muito grande, como você muito bem pontuou. Falar de futebol, não pela linha do senso comum, né? Mas falar de futebol de uma forma mais profunda. O futebol brasileiro entrou numa rota muito boa, né? Eu sempre venho dizendo isso, não tem retrocesso, né? Essa associação da ciência, né, com o futebol. E é necessário, porque o futebol mudou sensivelmente, o O mundo jogo. mudou de maneira geral, né, professor? Então a gente não pode ficar parado. Talvez esse tenha sido até um dos erros nossos, a gente ter ficado parado no tempo, né? Exato, e isso acaba impactando em todos os setores, inclusive no treino, né? Que é exatamente o tema da nossa live aqui hoje. Mas você fez referência a alguns amigos aí. O futebol é bom por isso. Eu estou no futebol desde a década de 80. Já são 4 décadas, né? Eu vi, na verdade, toda essa transformação, né? Porque eu sou da década de 80 com o futebol e fui acompanhando todo esse processo, né? E estudando acima de tudo, né? Que eu fui fazer meu mestrado, fazer meu doutorado, mas sempre, né, aliando a prática com a teoria,
porque a teoria está aí para sustentar, na verdade, a prática, né? E a prática, ela consolida uma teoria. Mas você falou de nomes aí interessantes, e a vida do futebol, como eu dizia, ela, na verdade, o futebol me brindou com vários amigos ao longo dessas 4 décadas, né? E o Valadares, né, o Marquinhos Valadares, que hoje está no Atlético Mineiro. Fantástico. A exemplo do ano passado, ele conquista aí o título simbólico, né, de melhor equipe da primeira fase do Brasileiro, agora com o Atlético, ano passado foi com o Vasco, né? E o Marquinhos é um profissional que eu conheço há muito tempo, foi meu aluno, inclusive, na pós-graduação lá de Viçosa. Você falou do China, né, que é China, fantástico. Pessoa, né, das melhores, que trabalha conosco lá no Vasco. Da mesma forma, o Glauber, que eu reputo assim, nessa área operacional, né, da supervisão, eu julgo um dos melhores que eu conheço, né? E o Duda, né, o nosso grande húngaro, Eduardo. O húngaro, Duda é fantástico. É uma pessoa fantástica também, né? Então nós estamos bem aqui de Hoje. amigos em comum. Verdade. Estamos muito bem. Professor, o senhor falou já que milita no futebol desde os anos 80. Aqui, praticamente todo mundo, a grande maioria das pessoas que estão aqui já são pessoas que militam no futebol, né? Tá aqui o Caio Cunha, grande, que hoje assumiu o americano, hoje não, né? Assumiu o americano agora. Poxa, tanta gente aqui, Thiago, treinador, enfim. Mas é bom o senhor dar uma passadinha rápida, porque eu sei que é longo. O senhor hoje o senhor é coordenador metodológico do Vasco, o senhor é instrutor da CBF Academy, o senhor é instrutor da Comebol, o senhor é professor doutor da Universidade de Viçosa, criou o núcleo, né, de futebol da Universidade de Viçosa. Fala um pouquinho rapidamente sobre essas coisinhas, essas coisas importantes que o senhor criou, que o senhor participa desses projetos. Pois é, né? E é sempre muito bom, né? A gente está também, de uma forma ou de outra, nos remetendo lá no início da nossa vida, né? E, na verdade, tudo começa com o jornalismo esportivo, trabalhando diretamente como cronista, e foram 12 anos, e esses 12 anos me permitiu aproximações com treinadores, né, do nível de Tele Santana. Essa aí eu não sabia que o senhor tinha sido cronista, essa eu não sabia. Foi antes de tudo, né? Ali com 16 anos, 17, 18, e eu já trabalhava com rádio, depois veio televisão, né? E cobrimos aí diversos eventos, né? Como setoristas, inclusive setorista de Atlético, de Cruzeiro, que me permitiu essas relações com Tele Santana, com Enio Andrade, com Carlos Alberto Silva, né? Com Procópio Cardoso. Brincadeira, só com histórias. Outras ações que vieram, né? Todas elas, né? Porque o futebol, na verdade, nós somos vivendo gerações de treinadores, né? Teve essa geração que citei aí de Tele, de Enio Andrade, Rubens Minelli, né? Depois o Carlos Alberto Silva, né? E depois veio uma outra geração com o Luxemburgo, com o Filipão, né? Com o Levi Coupe, né? Mano Menezes, depois chegou aí veio a outra leva de treinadores. Estamos vivendo mais uma e vamos continuar vivendo as gerações aí. Mas eu tive essa relação, né, que foi importante para mim, essa vivência, tanto de profissional quanto base, né, e principalmente as relações que eu mantive com os clubes do futebol brasileiro. Fui fazer educação física na Universidade de Viçosa, onde eu me formei. Em 85, eu ia trabalhar no Bangu. Quando o Bangu, inclusive... No ano que foi vice-campeão brasileiro. Exato, mas aí, coincidentemente... Não, um ano antes, né? Na verdade, um ano antes. O Bangu foi em 86. E ali foi um ano que eu passei no concurso da Universidade de Viçosa. E aí eu acabei optando pela vida acadêmica, né, como professor federal, onde eu permaneci durante 35 anos da minha vida como professor. Aposentei como professor titular lá, fazendo meu mestrado, meu doutorado, criando um grupo de estudos em futebol, o GEF, com 6 gerações. A primeira delas, inclusive, do Ney Franco, do Alexandre Lopes, que trabalha com o Ney, acompanha o Ney há muitos anos. Depois vieram as outras gerações, foram 6. Hoje nós temos centenas de profissionais oriundos desse grupo de estudo, trabalhando em clubes no Brasil, na Europa. Criamos um curso de especialização em futebol, ao lado do professor João Bouzas,
depois a incorporação do professor Israel, a Revista Brasileira de Futebol, né, o Centro Esportivo Baense, que foi uma passagem muito interessante. Nós concebemos o projeto do Baense, que se transformou numa das grandes referências hoje do futebol brasileiro, não só na formação de atletas, mas também de profissionais. São 26 profissionais oriundos do Baense, hoje trabalhando em grandes clubes aqui do Brasil, inclusive da Europa, né? O Fabrício, por exemplo, é oriundo da Universidade de Viçosa, do Baense, e hoje trabalha no Manchester City, né? No Grupo City, né? Como um dos observadores técnicos, né? A nossa relação também com a CBF, né? Com a Conmebol, nós estamos trabalhando, inclusive a Conmebol, ela publicou no sábado, né, o Manual Orientador, que nós fizemos parte do corpo de autores, ao lado de outros instrutores, né, da América do Sul e aqui do Brasil. Estamos também trabalhando em cima de um caderno de diretriz metodológica da CBF, ao lado de outros companheiros, né, com o professor Israel Costa, lá de Viçosa, né, o professor Tiengo. Também eu sou, na verdade, instrutor, né, dos cursos de qualificação da Conmebol e da CBF. E estou no Vasco, com muito prazer, trabalhando num clube gigante, num estado maravilhoso, que é o Rio de Janeiro, mas de trabalhar no Vasco. É um clube que só quem passa por lá sabe da grandeza e do tamanho que é o Vasco. E nós estamos lá desde 2018, o convite do competente Carlos Brasil, que nós temos assim uma satisfação enorme de compor o grupo de profissionais, né, com ele lá no Vasco, e eu coordeno essa parte metodológica aqui do Vasco. E eu peguei infelizmente ou felizmente, eu peguei justamente a sua chegada, a questão da metodologia. Eu aqui no América, na época, né, na base, no Sub-20, e aí tivemos alguns enfrentamentos interessantes. Eu achei assim, muito enriquecedores. E dá para, né, a gente ver o tamanho, como era a estrutura, como é a ideia. Foi muito legal. E hoje a gente vai desenvolver, a gente não vai propriamente, diretamente falar de Vasco, né? A gente vai falar de ideias, que foi mais ou menos o roteiro que eu passei para o senhor. Marcelo Salles mandou um abraço para você. Tá aqui, mandou um abraço aqui, o Salles. Um abraço. Pô, falou aqui, mestre, craque, profissional, próspero. Admiro muito o seu trabalho, parabéns. Salles é um outro amigo que a gente tem aí também, que porra, tem muito para crescer, muito para andar. Professor, a gente fez, para que todo mundo saiba, a gente faz um roteirozinho, mas vocês podem mandar perguntas, a gente não vai se prender aqui, é um bate-papo, um roteiro só para a gente não ficar muito perdido. Mas você começou com uma ideia que nem tinha no roteiro aqui, eu só queria uma opinião sua rápida, se possível, para a gente entrar propriamente. Eu sempre conversei com o Baresi aqui sobre isso, conversei com alguns outros amigos que vieram bater papo com a gente, sobre a questão, você falou da teoria e da prática, né? Você acha que em algum momento faltou no futebol brasileiro escritos? A gente tem uma história tão rica, a gente é pentacampeão mundial com a seleção, campeão mundial de clubes, campeão de Libertadores, enfim. Você acha que, o senhor falou nomes aí, professor Enio Andrade, Carlos Alberto Silva, Procópio, Telê, o senhor não acha que faltou escritos sobre isso? O senhor, não ficamos, talvez por isso, a gente tem a questão de literatura portuguesa, porque hoje se fala muito nisso, né? A gente fica muito buscando os portugueses, mas eles escreveram. Você não acha que faltou alguma coisa nesse sentido, nossa? Faltou. Talvez essa seja uma grande lacuna que nós temos hoje no futebol brasileiro. Foi exatamente essa questão. Não somente a questão acadêmica, né, de produção de livros, né, de origem acadêmica, mas principalmente, né, vamos dizer assim, dessa escrita, desse legado por parte, né, de treinadores. Por exemplo, Tele Santana, a seleção de 82 é referência para tantos profissionais da Europa como o Guardiola. Sim. O Guilherme, lá do Porto, da Universidade do Porto, eles sempre colocam isso, pontuam isso, que o Tele Santana e a seleção de 82, e eu acompanhei toda aquela preparação daquela seleção. Que foi em Minas também, né? Sim. Foi em Minas. Escrito sobre aquilo.
A própria Copa de 70 do Zagallo, como que o Zagallo conseguiu conciliar 6 camisas 10, né? É bom lembrar, né? Pelé, Tostão, Rivelino. O próprio Filipão em 2002, né? Nós estamos falando o próprio Parreira em 94, né? E nós estamos falando de seleções, mas e os clubes também, os grandes trabalhos que Sim, o grande Santos bicampeão do mundo, depois o São Paulo do Telê, o grande São Paulo, Telê, o Enio Andrade, o Enio Andrade no Inter. 80. Então a gente, na verdade, nós temos poucas produções. Agora não. Agora nós temos. Talvez um dos primeiros livros que surgiram no país foi lá em Viçosa, do professor Adalberto Regueira Viana, em 1981, que ele escreveu um livro chamado Futebol Prático. Foi um dos primeiros livros do Brasil, porque os outros praticamente contavam histórias, né? Sim. E o livro do Adalberto não. E os próprios meus videocursos nos anos 2000 foram 16 videocursos que nós produzimos pelo Canal 4, videocursos gravados lá no Cruzeiro, no América, né? Eu produzia esses videocursos, uma sequência de 16 vídeos da iniciação ao profissional, né? Mas hoje não, hoje nós temos obras importantes, como a do professor Israel, por exemplo, que é um livro hoje que está, na verdade, propagado pelo mundo, né? Já que ele tem como coautores o José Guilherme e o Júlio Garganta. Mas do próprio Bruno também, né? Do Bruno Pivetti. O Bruno Pivetti, e nós temos muitas obras interessantíssimas hoje. O que não tem hoje realmente é falta de material, né? Agora, é o que eu sempre digo. Não, mas eu só disse do passado porque ficou parecendo, em alguns momentos, que a gente fala, a escola europeia, tal, mas não teve, demorou a se ter alguma coisa. E, na verdade, talvez ainda não tenha nenhum norteador da escola brasileira, do que foi propriamente a escola brasileira, do que é, né? Porque a gente vai entrar até nisso no assunto. Sim. Na verdade, eu sempre digo isso o seguinte, eles vieram aqui para ver como que nós fazíamos futebol. Entendeu? Voltaram, estudaram, conceberam, né, a sua própria metodologia, vamos dizer assim, os seus métodos de treino, né? E hoje, na verdade, é uma grande referência para todos nós, que é o futebol europeu, né? Principalmente a Inglaterra, Portugal, Espanha, né? Alemanha, que são países realmente que têm uma produção, né, muito grande e importantíssima. Mas nós estamos, você vê, é muito recente os nossos cursos de qualificação de treinadores. Sim. Isso data de 2009. Na Argentina, isso já existe há mais de 2 décadas. Né? Na Argentina, um atleta, se ele encerrar a carreira dele hoje, ele não pode amanhã iniciar a carreira de treinador. Porque ele tem que cumprir um prazo de 3 anos. E tem que fazer o curso da Associação Argentina de Futebol. Então, veja bem o seguinte, nós estamos num caminhar. Hoje a CBF Academy já é uma realidade. É uma realidade hoje. E que existe no nosso país de qualificação, de tentativa, inclusive, né, de nós termos a nossa escola brasileira. Esse próprio manual de diretrizes metodológicas, a CBF está trabalhando nele, também é um passo importante. Então, nós temos ações acontecendo, e principalmente, eu acho que a principal ação é que todos estão buscando a qualificação. Eu, como disse, bem da década de 80, eu vivi muito fortemente essa dualidade entre o ex-jogador com o professor de educação física, quem deveria ser o treinador. E eu já dizia isso lá atrás, e eu como professor de uma universidade federal, mas eu dizia isso. Da mesma forma que o fato de um jogador ele ter sido atleta de alto nível, jogado na Europa, jogado na seleção brasileira, não habilita somente isso a ser treinador. Da mesma forma, um professor de educação física com um diploma não habilita para ser. Ele precisa buscar uma qualificação e, principalmente, absorver ao longo desse tempo o conhecimento, as competências, as habilidades para ser um treinador de futebol. Tem muito jogador de futebol aí que cumpriu uma carreira vitoriosa, uma trajetória muito bonita, né? Mas que ele não reúne essas competências, essas habilidades para ser treinador. E da mesma forma tem muito professor de educação física aí que nem jogou futebol, né? Como Parreira, o Carlos Alberto Silva,
que não foram jogadores de futebol, mas que cumpriram uma carreira vitoriosa, maravilhosa. Vitoriosa. Né? Então, na verdade, essa dualidade de ser jogador, de ser para jogação física, o que tem que se buscar é a qualificação. E hoje, todos estão buscando essa qualificação. Perfeito. Professor, vamos entrar aqui propriamente dito. Galera, tem aqui ó, um aviãozinho aqui embaixo. Quem achar que é legal, que tá legal o papo, aviãozinho, compartilhe com os amigos. E aqui, podem mandar as perguntas. Aí tem aqui, ó, o Clarson, que foi um menino que jogou comigo. Fala, professor, tudo na paz? Você é grande profissional. É verdade, professor, excelente palavra. Professor de educação física tem visão holística do ser humano. Andrei Pífero, Opa, grande amigo, referência. Grande abraço, Próspero. Mandar um abraço para você. esse aí é um grande parceiro. Foi aluno nosso da pós de Viçosa, mas né, nós trabalhamos juntos, e estamos hoje no Vasco trabalhando juntos. É um profissional que eu da Escola Gaúcha de Treinadores, e julgo que no futuro, muito próximo, será um dos melhores desse país. Pô, que bom. Aí, Andrei, a resposta, meu amigo. Aí tem muita gente aqui, graças a Deus a galera chegou aqui para bater esse papo conosco. Vamos lá, professor. E se o senhor quiser ler alguma coisa interessante aí, quiser interromper, fica à vontade, tá? Tá bom, Ney? Tá aqui, ó. No que o senhor se norteia em relação às ideias para desenvolver uma metodologia para uma equipe? Onde é que eu quero chegar? Quando o senhor é convidado, eu não vou ficar. O senhor, se quiser usar o Vasco, pode ficar à vontade. Eu não gosto, porque senão fica uma coisa, pode parecer que é uma coisa meio que. Eu vou colocar de maneira geral. O senhor se norteia. Próspero, ó, a gente tem essa ideia aqui, a gente quer te contratar para você montar a metodologia do Clube X. Pesa histórico do clube, estado, cidade, o que que te norteia para montar isso? Perfeito, Ney. Primeiro que é o seguinte, uma metodologia, ela faz parte, né, de um plano estratégico do clube. Né? Ela é mais um dos ingredientes. Né? Na verdade, eu até diria, o Carlos Brasil coloca muito bem isso, inclusive, de que a metodologia é o planejamento estratégico, como se fosse uma empresa. Né? A metodologia é um planejamento estratégico de um clube de futebol. E os clubes deveriam, sim, começar por uma metodologia e uma filosofia, acima de tudo, de formar e de jogar. Foi a grande preocupação que teve realmente no Vasco em 2018. Ninguém começou do zero, é sempre bom dizer isso, né? Ninguém inventou a roda, pelo contrário, né? O Vasco tem um trabalho maravilhoso da base há décadas, né? Desde que foi fundado. Se a gente parar para lembrar aqui o nome de jogadores que foi formado no... Mas nós, realmente, o Brasil teve uma preocupação muito forte com isso, de ter um caderno de diretrizes metodológicas, mas não um caderno que ficasse nas gavetas de São Januário, para mostrar para as pessoas, nós temos um caderno de diretrizes metodológicas aqui. Não, a gente sempre gosta de colocar o seguinte, que a nossa metodologia, o nosso manual orientador da nossa metodologia se encontra nas quadras, no estádio de São Januário, no CT do Arte Sul, onde o Vasco jogar, né? A nossa metodologia tem que estar ali, porque todos aqueles que compõem o quadro de profissionais do Vasco, eles têm que acreditar nisso. Então, isso não pode ser uma peça, né, de uma pessoa, duas, três, tem que ser de todos. E é o que acontece hoje no Vasco. Então, para partir hoje, para você estabelecer uma diretriz metodológica, um manual orientador, um caderno de diretriz metodológica, como queiram chamar, né? Você primeiro tem que conhecer o clube que você está. E principalmente o aspecto cultural desse clube. Né? Como que esse clube, o histórico dele, de formar jogador, qual é o perfil de jogador que o clube quer formar? Entendeu? Como que o clube, na verdade, ele se constituiu de forma, em termos de identidade e cultura, ao longo da sua história. Então, nós temos que primeiro levar isso em consideração. E foi o que nós fizemos do Vasco. O Vasco tem que ser o protagonista, onde ele jogar. Não importa com quem jogar. O Vasco tem que ser protagonista, ele tem que controlar o jogo, independente se ele está com a bola ou sem a bola. Nas 6 fases que compõem o jogo, né, a organização ofensiva e defensiva, as transições ofensiva e defensiva, a bola parada ofensiva e defensiva, nós temos que ter com muita clareza
quais são os princípios, as diretrizes que vão nortear a organização do nosso jogo nessas 6 fases que eu disse aqui. E isso vai impactar lá no treino, inclusive no perfil de treinador que você vai contratar para o clube. Porque o treinador ele vai ter que comungar com essa diretriz. E não o contrário que acontece muitas das vezes no futebol brasileiro. Você contrata o treinador e você nem tem, muitas das vezes, uma metodologia. Ou tem, mas contrata um treinador que ele vai na contramão daquilo que você, na verdade, preconiza. Então, a metodologia, Ney, ela nasce exatamente a partir daí. É claro também que depende muito da natureza do clube que você está. Eu presto consultoria para clubes formadores, tive o prazer, como eu disse, de conceber o projeto do Baense, né? E também você tem que entender qual é a natureza do negócio, né? Que você está envolvido nele. Quando eu projetei e concebi a metodologia do Baense, né? Era um clube formador, é um centro de formação de atletas. É diferente de um Vasco, por exemplo. Entendeu? Que é um clube grande, é um clube gigante, né? Então, tudo isso tem que ser considerado nesse processo. Perfeito. E definida essa metodologia, definido o caderno metodológico do clube, como o senhor se organiza para a identificação da melhor, para que ela seja implementada, essa metodologia seja implementada? Escolhas de profissionais, reunião, conteúdo para cada categoria. O senhor já entrou na questão do profissional, né? O senhor já falou aí que tem que ter uma escolha criteriosa do profissional. E conteúdo para existe essa questão do conteúdo para cada categoria? Eu estou colocando de forma bem didática para que todos entendam, né? Tem que ter. Eu acho que o primeiro aspecto é aquilo que eu disse para você ter claramente a metodologia de acordo com as questões do clube que você está trabalhando, contratar os profissionais que tenham a ver, né, com essa metodologia e, a partir daí, estabelecer realmente um treinamento de todos aqueles que estão envolvidos no processo. E eu tive a felicidade de fazer isso no Vasco, né? Nós, na verdade, tivemos que apresentar a metodologia para todos. O Vasco hoje ele está, na verdade, dividido em 3 grandes formações. Tem a formação inicial, que vai dos 6 aos 10, tem a formação de desenvolvimento dos 11 aos 14 e tem a formação de alto rendimento dos 15 aos 20. Cada formação dessa, ela tem conteúdos que são prioritários. Mas a forma de jogar e de treinar, entendeu? A concepção filosófica do treino e do jogar tem que ser a mesma. O sub-6 tem que jogar da mesma forma que o sub-20. Entendeu? É claro que nós temos que resguardar a especificidade das idades. Mas se você tiver a oportunidade de, no mesmo dia, acompanhar um jogo do Vasco, do sub-11, e logo em seguida do 12, e à tarde, por exemplo, né, você ir lá e ver o 15 e o 17 jogarem, você vai perceber que existe uma semelhança enorme. Eu me lembro lá no Baense que era muito interessante as 4 categorias, e elas jogavam, parecia assim, poxa vida, parece que só trocou a camisa mesmo. Porque a forma de jogar é a mesma. Os princípios que regem o jogar são os mesmos. Então, isso aí passa por treinamento de toda a equipe, conscientização. Porque se as comissões técnicas, treinador, auxiliar, preparador físico, observadores técnicos, analistas de desempenho, os coordenadores, todos eles, nós temos que falar, na verdade, a mesma linguagem. Todo mundo tem que entender daquilo que está sendo feito. No Vasco hoje, as 13 categorias, os treinadores, eles entregam semanalmente os planejamentos semanais. Eu nem digo mais que é obrigatório, né? Porque não tem nada... Porque já faz no automático. Isso é feito de forma espontânea. Ontem mesmo, à noite, eu recebi o microciclo do Siston, que é o nosso treinador do Sub-20. A gente está finalizando essa semana, nós vamos ter os 2 jogos contra o Bahia, na final do Brasileiro Sub-20. E você veja bem, o Siston, com os 2 jogos decisivos, né? E nem por isso... Poderia estar um pouco mais focado, né? E entrega o planejamento semanal, é um dos primeiros sempre, inclusive, Marquinhos Valadares, da mesma forma, o Alexandre Gracelli. Por quê? Porque há uma conscientização, né, dentro do clube
E todos se convenceram e, principalmente, todos entenderam que isso é importante. Eu me deparei ao longo desse tempo, nessas consultorias, do Baense, do próprio Vasco, treinadores com muitos anos, 15 anos, 10 anos de experiência trabalhando. E você sempre encontra um caso outro dizendo assim, eu nunca estruturei um microciclo na minha vida. Nunca me pediram isso. Entendeu? Eu acredito o seguinte, na vida, a gente sempre diz isso, que o Titanic ele não afundou por acaso, né? E se você não tem planejamento, entendeu? Saber para onde você quer chegar e principalmente como que eu vou chegar lá, né? Tem muita Tem um gente ditado que diz que tem um ditado que diz para quem está perdido qualquer caminho serve, né? Qualquer caminho serve. E se você não tem um planejamento semanal do treino, e não é só um planejamento semanal, não. É um planejamento, lá no Vasco, inclusive, a gente tem solicitado um planejamento semestral, né? E o ideal, o que é? Um semestral anual. É você montar, porque, veja bem, Onei, o futebol tem muito conteúdo a ser trabalhado. Conteúdos, por exemplo, nas categorias iniciais, você tem conteúdos ali dos 6 aos 10 de habilidades motoras básicas, habilidades psicomotoras, capacidades coordenativas, técnicos, aspectos táticos, comportamentais. É muito conteúdo. Se você não tiver um planejamento, fatalmente, como você bem disse, para onde apontar entendeu? A sua cabeça, você vai, entendeu? E é preciso realmente ter planejamento. Planejamento é tudo. É engraçado que você vem falando isso, né? Eu milito no futebol há algum tempo, fui ex-atleta, estudei, faculdade, cursos, e hoje sou treinador, né? Engraçado que eu, em alguns momentos na minha carreira, eu sempre disse isso. Precisava de alguém, às vezes, para me dirigir. Dirigir no sentido de que, pô, é tudo muito... Eu estou fazendo o que eu quero. Você tem a liberdade disso, mas você, às vezes, precisa de uma direção, você precisa de um norte, precisa de alguém que te fale assim, ei, não está muito legal isso. Pô, vamos seguir esse caminho aqui, ou segue o teu caminho, que tá legal, mas vamos fazer. É mesmo que direcionar. Achei muito, muito bacana isso que você falou, que é fundamental. O professor Caio Cunha mandou aqui, né? Prazer ver vocês trocando essa figurinha, trocando figurinhas. Professor Próspero Paoli. Queria mandar um abraço, Paoli, para o André Mazuco e para o Gracelli, para Alexandre Gracelli. Douglas Pérez. Douglas, está aqui pedindo. Professor Ney, voltaria para o América? Eu sou um profissional. O América hoje tem um treinador no profissional e tem um treinador no sub-20. Eu não falo nesse sentido. Eu voltaria para eu iria para qualquer clube, desde que esse clube não tivesse um treinador. Né? Não tem um profissional lá. Professor Andrei Pífero, ganhei meu presente de Natal. Uma grande resposta. Agradeço suas palavras, meu amigo. Obrigado. O Wesley foi ex-jogador do Vasco. O Wesley hoje é auxiliar no Sampaio Correia, um time que conseguiu acesso agora da B1 para a primeira divisão. O Wesley foi campeão brasileiro pelo Corinthians, enfim. Está mandando um abraço para a gente aqui. O Clarkson, que foi um ex-atleta, professor de educação física, jogou comigo, mandou aqui. Próspero, por que alguns clubes observam primeiro a estatura da criança ao invés da qualidade técnica? Eu não sei se ainda tem muito disso, mas você fica à vontade para responder o Clarkson aí. Um abraço para o Clarkson aí. Na verdade, esse é um paradigma que o futebol conseguiu, na verdade, não é que isso acabou totalmente, né? Inclusive, quando a gente discute a questão de maturação, é normal, inclusive, a gente encontrar um percentual de atletas dos elencos, das categorias, a maioria, na verdade, nascidos ali no primeiro quartil do ano, né? A gente, na verdade, divide o ano em quartis, né? Você tem o primeiro quartil do ano ali, e principalmente aqueles nascidos em janeiro, fevereiro, março ali, abril. A maioria, na verdade, dos atletas que compõem as nossas categorias são nascidos aí nesse primeiro quartil do ano. Claro que ainda pesa ainda o aspecto, né, dessa maturação biológica, né? Mais pelo aspecto do biotipo, né? Mas o futebol, ele hoje, na verdade, não é como nós já tivemos no passado, né? Que praticamente eram descartados, né? Era muito medido por isso, né? Por essa questão de estatura, né?
Hoje nós temos parâmetros de avaliação, né? Que é muito importante. Nós evoluímos nisso também, muito, nessa questão da observação técnica, na análise do jogador de futebol, né? Nos parâmetros de avaliação do atleta de futebol. Nós tivemos uma mudança profunda nisso no futebol brasileiro, né? Com certeza. Perfeito. Maluca Fefe. Próspero foi o primeiro a falar sobre aspectos administrativos no futebol, sempre à frente do seu tempo. Professora Andréia é coordenadora do curso de Educação Física da Faculdade de Santa Teresa de São Francisco de Assis. Foi nossa aluna em Viçosa, uma profissional muito competente. E exatamente, a gente já vem falando nisso há muito tempo. Obrigado, André, pela presença. Vou aqui para a terceira. Na sua opinião, as equipes no profissional também deveriam estar inseridas na metodologia do clube? E se sim, ajudaria na criação de um DNA, de uma identidade, de uma digital, seja lá o nome que se queira usar no projeto? Você acha importante a equipe profissional estar inserida nisso? Não digo nem taticamente, porque cada treinador tem uma ideia tática. Será que a gente consegue, talvez como o Barcelona em algum momento, hoje a gente vê isso um pouco mais, mas ter essa questão também já vindo do profissional? Deveria. Na verdade, é o seguinte, nós da base, eu sempre coloco isso, nós da base nós temos que ter qualidade no nosso trabalho e gerar resultado. O resultado não é título, não é conquistar caneco, né? O que conta no resultado da base é você qualificar, conseguir realmente formar atletas de nível para atuar na equipe profissional. É para isso que nós trabalhamos no dia a dia. Então, por isso que... Professor, eu até queria, só cortando o senhor rapidamente, no momento que eu passei no América, por eu ter vindo da base, eu falava muito isso com a minha direção. Falava, cara, a gente precisa ter... Eu estava no 20, né? E eu falava, e logo depois subi profissional, eu falava, a gente precisa ter um 17 forte. Forte, que eu digo, não é de resultado, é ter uma ideia, criar ideias, criar maneira de jogar, ter uma identidade do clube. Para quê? É um clube com dificuldade, extrema dificuldade financeira. Se a gente tiver isso, a gente vai ter resultados esportivos e futuramente resultado econômico. Mas essa foi uma ideia e até conseguir, né? E fico muito feliz, porque no meu primeiro ano a gente conseguiu subir 7 jogadores para o profissional, era uma coisa que não tinha no clube, essa ligação, o jogador estourava a idade e ia embora, talvez por eu já conhecer os atletas, eu consegui subir, e hoje eles, além de renovar, já não sou mais treinador, além deles terem renovado o contrato, estão com mais 2 atletas que eram da base. Então, isso foi alguma coisa que a gente deixou lá, que eu acho que é muito importante. Pois é, por isso que nós temos que, na verdade, ter um planejamento verticalizado, né? Quando a gente fala de forma... Por isso que eu perguntei do profissional, da importância. Forma de jogar da equipe, né? O profissional tem que ser o espelho. E, na verdade, o profissional é que vai balizar todo o trabalho ali das categorias de base, nas suas formações. Então, tem que ter, sim, os clubes, na verdade, como acontece no futebol europeu, né? E nós estamos num caminhar aqui no futebol brasileiro, né? É necessário que tenha essa ligação, né? Como eu disse, esse plano verticalizado, né? Você não pode trabalhar de uma forma na base, qualificar o seu atleta na base, né? Para ele jogar de acordo com o princípio, com a ideia, com a filosofia, e quando ele bate no profissional, a filosofia é outra. E isso acontece... Causa uma estranheza, né? Acontece muito no futebol brasileiro. Essas trocas que nós temos nas temporadas, tem clube aí que troca de 3, 4, 5 treinadores uma temporada. Né? E às vezes mais do que isso, né, professor? Contrata E às vezes mais um perfil. Que não... É isso. Depois, manda embora, contrata outro, um perfil totalmente diferente. Ou seja, não sabe o que quer. Né? Não tem clareza. Não tem clareza. Eu sempre digo o seguinte, aqui no Vasco, nós temos 13 treinadores. Né? Nós temos uma filosofia de treinar e de jogar, como eu lhe disse. Nós temos um caminho muito claro. Agora, eu sempre coloco para ele o seguinte, tem um tempero do treinador.
Eu até uso uma metáfora aqui, o seguinte, a carne é frango. Como que você vai temperar o frango? Aí já é outra coisa. Nós estamos na véspera de Natal, né? Você entra na internet aí, tem diversas formas de temperar o peru. Tem gente que usa vários ingredientes aí para temperar, né? Mas a carne é peru do Natal, está definido. Eu digo isso no futebol também. O treinador, evidentemente, que ele vai ter o tempero dele, né? A verdade, o Graceli, Alexandre Graceli, sempre coloca isso, que o treino é a linguagem do treinador, né? O treino fala pelo treinador, né? Mas esse treino do treinador, né, tem que ser com base exatamente em cima de uma filosofia, de um modelo. E essa proposta, esse modelo, essa filosofia, né, esses princípios que vão reger esse jogo, ele deveria ser, na verdade, desde lá os sub-6 até o profissional. Isso realmente seria o ideal. Entendi, não, perfeito. Tem aqui, né, o Michel Ananias perguntou, Próspero, atletas de 2003 que deixaram de se firmar ou ingressar em um clube em 2020 para 2001, fica mais difícil? Qual seria o seu pensamento e o do Ney? É um ano atípico. Da minha parte, eu não sei o que vai ser, eu não sei nem o que vai ser, já disseram, não sei se o Próspero está com mais informação sobre isso, disseram que pode ter alguns campeonatos que ano que vem vão ser sub-21, não sei se isso vai acontecer, sub-18, para que ninguém tenha perdido o ano, né? Eu não sei como é que ficou. São Paulo mesmo vai permitir, né, que esse ano não vamos ter Copa São Paulo, né, em 2021. Sim. Mas em 2022, a Federação Paulista vai permitir que atletas de 21 anos possam jogar. Exatamente porque foram atletas do último ano, né, que jogariam a Copa agora em janeiro e que não vão poder jogar. Eu acredito que nós poderemos ter, sim, e deveria ter, inclusive nas competições da CBF, Brasileiro Sub-20, Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil, né, até considerar essa questão desses atletas do Sub-17, né, que está concluindo, né, o ano dele, e ele não disputou, por exemplo, talvez um campeonato brasileiro. Né? Então, realmente, ter sim essa questão aí de considerar as idades. É uma lacuna que vai ficar. Não foram 7 meses de paralisação. Opa, cachorro bravo aí. Tem, cara, que... Pode falar. Isso vai deixar realmente... É uma lacuna que ficou. Não tenha dúvida disso. É uma situação, lamentavelmente, esses 7 meses que nós praticamente perdemos o futebol brasileiro. É claro que cada clube, o Vasco, por exemplo, não parou. Desde o dia 17 de março, que nós entramos em recesso, até as categorias começarem a voltar, o 20, o 17, o 16, o 15, nós mantivemos os treinos remotos, os treinadores continuaram estruturando o microciclo, passando atividades técnicas, físicas para os atletas em casa, né? Muita informação tática durante esse período, mas nada substitui o campo, né? O treino, o jogo. Eles vieram totalmente sem ritmo de treino, né? E olha que foi um calendário extremamente apertado. O Sub-20 nosso, por exemplo, disputou 3 competições, estadual Sub-20, que nós fomos campeões, vencendo o Botafogo. Estamos aí e agora final da Copa do Brasil, né? E no Campeonato Brasileiro nós chegamos num ponto que tinha que fazer opção, porque não tinha como se disputar 3 competições mantendo o mesmo nível, né? Não, perfeito. Próximo, qual a importância do futsal na iniciação do atleta? Eu vejo porque no projeto Vasco tem-se muito essa ligação hoje do futsal com o campo. Qual a importância do futsal na iniciação do atleta? Primeiro considerar o futsal que ele faz parte da história do Vasco, né? O Vasco não é só do Vasco, na verdade do Rio de Janeiro, né? Porque o futsal é muito forte no Rio de Janeiro. Então já tem esse na lado, base, né? Tem esse lado cultural aí, né? O futsal está muito, muito impregnado, né, na cultura dos clubes no Rio de Janeiro. O que eu tenho defendido é o seguinte, é que o futsal e o futebol de campo são 2 modalidades que têm as suas especificidades. Elas têm as suas diferenças, né? Mas o que é importante?
mais importante do que a modalidade de futsal. É o espaço em que o futsal é jogado e a relação do número de jogadores. O que eu venho sempre preconizando e defendendo é que nós temos que tomar cuidado lá nas idades iniciais, porque é uma atrocidade que se comete nesse país ainda, de colocar uma criança de 10 anos, de 9 anos, de 11 Eu acho absurdo. Mesma Mesma medida de baliza, peso de bola. o mesmo número de jogador, 11, né, do adulto. Então, o que é importante? É obedecer essa progressão do tamanho da quadra e do número de jogadores. Então, por exemplo, uma criança de 6 anos, 7, 8 anos, 9 anos, ela jogar com 4 na linha ou no gol, mesmo que em alguns momentos você tenha um goleiro linha, mas respeitar essa relação, ele vai pegar mais tempo na bola, ele vai participar do jogo, tanto na defesa quanto no ataque. As transições, elas vão acontecer o tempo todo no jogo. Essa relação com a bola que é muito importante, as movimentações, esse sentido de tudo que a gente fala no futebol hoje, de amplitude, profundidade, da busca dos triângulos ofensivos e defensivos, do losango, né, ofensivo, defensivo. Tudo isso, o espaço e o número de jogadores que o futsal tem, isso acontece. Mas eu posso fazer isso. Eu não tenho quadra, né? Faz no campo. Uhum. Demarca o campo. Reduz. É verdade. Progressão. E aí você, na medida que a criança ela vai atingindo 11 anos, 12 anos, 13 anos, até você chegar no momento ali de 13, 14 anos, que aí sim, você vai colocar o jovem no campo oficial para jogar 11 contra 11, entendeu? Mas antes disso, do 12 para baixo, nós temos que respeitar a progressão dos espaços e do número de jogadores, tamanho da bola e tamanho da baliza. Então, não é que é a questão, não é que eu esteja defendendo o futsal. É que eu estou indo, na verdade, uma outra direção de dizer o seguinte, que o importante é respeitar a progressão do tamanho do espaço que é jogado e da relação do número de jogadores. Não, perfeito. Mas, tecnicamente, também o futsal ajuda muito, né? Tecnicamente, também o futsal ajuda muito, né? Ajuda devido a isso que eu estou te dizendo. É o número de jogadores e o tamanho da quadra. Então, por essa aproximação, por tocar muitas vezes na bola. Na bola, exato. Porque às vezes... Por exemplo, que o futsal nos dá. O espaço que é jogado, né? Muitas das vezes você tem que dar um toque na bola, acelerar o jogo. Muitas das vezes dar 2 toques. Muitas das vezes até conduzir para atrair o adversário, para o seu colega criar uma linha de passe. Então, quer dizer, tudo isso, na verdade, se origina no tamanho que é jogado, no tamanho do espaço. Porque até pela idade deles, se você colocar realmente num campo, vamos supor, um sub-9, você colocar num campo de 11, vão ter atletas que vão passar muito tempo sem participar do jogo, sem tocar na bola. Tem um aspecto, Ney, que um jogador de futebol, em 90 minutos, ele pega em média na bola de 1,5 minuto a 3 minutos. Tem jogador de futebol, como o Romário, por exemplo, que o tempo médio dele com a bola nos pés durante 90 minutos, né, 45 segundos, 40 segundos. Até porque era um jogador que fazia tudo muito de primeira. Porque se joga muito mais sem a bola do que com a bola. Você passa muito mais tempo jogando sem a bola do que com ela. Entendeu? No futsal, aí eu repito, respeitando a progressão do espaço e do número de jogadores, você vai ter que participar toda hora. Então, a todo momento, você vê no jogo o seguinte, de uma forma ou de outra, você vai ter que tocar na bola. E uma outra coisa muito importante, devido ao espaço, se eu toco, se eu efetuo um passe, se eu ficar parado, eu vou complicar o jogo, porque mais importante no momento do passe não é quem passa, é quem vai... Quem desloca para receber. E o futsal, pelo tamanho que ele é da quadra e pelo número de jogadores, ele permite essas movimentações. Né? Porque é a tal da tomada de decisão. Né? Porque o jogador, na verdade, ele toma decisão o tempo todo. E sob uma pressão grande. Eu trabalhei com um analista de desempenho, que eu não sei se o Renato está aqui, se ele tiver, Renato, abraço, ele tinha até os números de quantas tomadas de decisão um jogador dá numa partida de futebol em média.
Não, hoje, uma competição de Liga dos Campeões, por exemplo, o jogador toma cerca de 2.300 decisões. Você tem Isso. uma competição dessa aí, de sub-20, sub-17, em média de 1.300 a 1.800. Já tem estudos aí. O professor Israel Costa, lá de Viçosa, estuda muito isso, tem vários artigos publicados. Então, é o número de tomadas. Agora, essas decisões sem a bola. Não só Sim, com a sim. bola. Repito. Porque nós, muitas das vezes, nós nos preocupamos no treino somente com o local onde está a bola. O centro do jogo ali, né? Eu tenho defendido assim, dividir o jogo em 3 grandes camadas. Onde está a bola, que são os jogadores atuantes, aqueles jogadores que estão próximos a esse centro do jogo, que são os periféricos. Periféricos. O mais importante são os distantes. E no jogo de futebol é assim. Eu posso estar momentaneamente no lado esquerdo do campo, distante, e essa bola chegar para mim simplesmente uma invertida da direita para a esquerda. Ou seja, de distante eu me transformei no epicentro do jogo. E você tem que estar ligado, o tempo todo, você tem que estar concentrado, principalmente esse cara, ele tem que estar concentrado o tempo todo, porque senão... É por isso que a gente diz hoje, intensidade, quando a gente falava intensidade do jogo, a intensidade era muito... ligado à parte física, né? A parte física. E intensidade não é só parte física, é também parte física. Mas, acima de tudo, o atleta estar atento, concentrado nas ações do jogo. Como eu lhe disse, eu posso estar distante, mas eu tenho uma função a cumprir ali naquele momento, que eu estou distante. O fato de eu, muitas das vezes, dar amplitude, entendeu? Eu estou participando do jogo, estando distante de onde está a bola. E nós, muitas das vezes, nos treinos, nós damos pouca atenção ao setor distante da bola. E é um setor, tanto ofensivamente como defensivamente, é uma situação, às vezes, muito importante. É uma cobertura que tem que ser distante. Teu time perdeu a bola, é uma cobertura que você tem que estar ligado para fazer rápido ou dando uma opção. Perfeito. E aí, dentro da tomada de decisão que você colocou, das questões de estimular, tem uma pergunta aqui. De acordo com as exigências do futebol atual, Próspero, como podemos estimular nossos atletas a terem uma melhor tomada de decisão? E o que é tão importante quanto a tomada de decisão, uma execução dessa tomada de decisão mais assertiva. Como a gente pode treinar, o que a gente pode fazer para isso, para estimular isso? Não só a tomada de decisão, porque tem muito disso, né? Eu acho que andou se falando muito, não, precisamos melhorar a tomada de decisão, beleza. Acredito que em alguns momentos a gente tenha, de uns tempos para cá, a gente tem até criado atletas com uma tomada de decisão melhor, mas talvez com poder de execução por uma questão técnica um pouco... O que você acha? Eu estou falando alguma besteira? É qualidade do estímulo, é qualidade do treino. O treino, na verdade, né, o jogo acaba sendo reflexo total daquilo que você treinou. Se você treinou com qualidade, você vai jogar com qualidade. Né? E é exatamente a questão da qualidade do estímulo que o atleta recebe durante o treino. Então, muitas das vezes, é o seguinte, o importante para que o atleta possa ter uma boa tomada de decisão no jogo, primeiro é ter muito claramente o que é o jogar da sua equipe. Quais são os a ideia, né? que regem esse jogo. Para você treinar em cima disso, a partir disso. Né? Que a partir disso você treina os comportamentos. É o princípio da especificidade. Né? Você canalizar o seu treino para aquilo que interessa. Nós, muitas das vezes, treinamos treinos longos e treinos que você acabou o treino, treinou 1 hora e meia, e aquilo que interessava do seu jogo, você treinou 10 minutos. Então, você perdeu tempo. Na verdade, você não treinou, você destreinou. Né? Passou a ser um destreinamento. Então, verdade. Toda atividade... Primeiro é o seguinte, quando você monta um microciclo, ele não pode, em um plano de um treino, ele não pode ser uma coletânea de atividades, exercícios isolados. Tem que ter uma lógica pedagógica nisso. Eles têm que ser linkados, né? Vem da progressão pedagógica e vai linkando uma a outra. E tem que ter uma intencionalidade naquilo que você vai fazer. O seu atleta não pode sair de uma atividade e ir para outra sem ter entendido claramente o que você desejava dele. Que comportamento é aquele que você queria que acontecesse várias vezes? Porque o treino existe para isso. Então, tomada de decisão com qualidade
passa por esses aspectos. Primeiro, do seu atleta conhecer o jogo que você quer que ele jogue. Segundo, o planejamento dos treinos, que eles respeitem essa lógica pedagógica, que o treino tenha intencionalidade, que tenha especificidade e que ele tenha clareza do que ele está fazendo. Então, por isso que muitas das vezes a gente coloca essas questões. Ah, porque eu fiz o curso ali, eu joguei futebol, ou eu não sei o quê. Olha, um aspecto que é determinante é como que você estrutura o seu treino. Tá? É como que você estrutura o seu treino. Isso é importante. E isso passa por questões didáticas. Isso passa por questões pedagógicas. E isso aí, a questão didática, pedagógica, não é só na base, não. É lá no profissional também. Entendeu? Então, é esse aspecto ainda aí. Não, perfeito. Qual a importância da técnica para você? Qual a importância da técnica no jogo de futebol? Porque hoje a gente vive hoje a gente já viveu, né, há algum tempo a era da técnica, onde a técnica era preponderante. Se a gente separar por Copas do Mundo, né, tal, eu acho que até 58 a técnica foi preponderante. A partir de 66 veio a questão física, tanto que a Inglaterra foi até uma Copa muito física, muita força, sempre, claro, que a técnica nunca desassociada, mas se deu muita ênfase à parte física. Depois a gente vive uma era tática, né? Uma questão muito tática. Mas e a técnica qual é a importância dela no futebol para você? Primeiro, nós temos que situar a técnica no jogo, né? Uhum. O futebol, eu digo sempre o seguinte, ele é desenvolvido a partir de duas grandes etapas. O jogo de futebol tem uma etapa cognitiva e tem uma etapa motora. E aí se encontram as tomadas de decisões que você toma o tempo todo, com ou sem bola. Então, na etapa cognitiva, você tem a primeira fase, que é você identificar o problema. Você identifica o problema. Aí vem a segunda fase da etapa cognitiva, em que você tem que encontrar uma solução para esse problema. Passado, então, essa etapa cognitiva, essas duas fases, você vai para a etapa motora. E aí tem uma transição, aí que a gente chama de preparação, que é o momento da orientação. O som. Próspero, me ouve? Não estou te ouvindo, Próspero. É a tomada de decisão, é o momento de você. Na verdade, a tomada de decisão, ela se configura, né? Ela se consolida por meio de uma excelência técnica. Agora, veja bem, a técnica ela tem que ser uma técnica individual e interpretativa. Cada vez mais uma técnica aliada à ação, à tática. Então é o movimento, é o gestual a serviço da tática. Entendeu? Eu não sei se deu para compreender aí. A gente tinha perdido um pouco, o som, mas voltou. Eu entendi. Onde que eu quis situar as etapas? Cognitiva, Deu. motora. Você tem as duas fases da etapa cognitiva, as duas fases da etapa motora. Você identifica o problema, identifica uma solução para ele, e aí você entra na etapa motora. Né? Que você prepara o seu corpo, aquele momentinho da orientação corporal que é tão importante, e aí então você vai coagir por meio de uma excelência técnica. Então, ou seja, o jogo de futebol, por melhor que você pense no problema, identificar o problema e pensar na solução, você tem que ter uma técnica, porque é um momento de consolidar. Né? Perfeito. Eu queria até só para acabar, para fechar essa pergunta, você é a favor, ou alguns trabalhos analíticos para uma idade mais tenra, para iniciação? Sou favorável, analítico ele é importante para que, principalmente dos 11 aos 14 anos, para que ele possa conhecer o gesto, conhecer o movimento. É claro e evidente que não existe padrão de movimento fechado. Por mais que eu possa, um de frente para o outro, sem um adversário, trocando passe com a parte interna do pé, pedir para poder bater de chapa, né, no local certinho do pé, vai chegar na hora do jogo, não tem um padrão definido, fixo.
Entendeu? Mas o analítico ele é importante, desde que seja um analítico contextualizado. Eu posso fazer treinos analíticos extremamente ricos. E outra coisa que a gente preconiza. Não, isso é importante, Tem é a importante você quantidade falar de isso. tem a É qualidade importante. de movimento e faça a transposição para o situacional e para o informa de jogo imediatamente. É importante você falar isso, porque as pessoas às vezes ficam com aquele, se criou aquele mito de que, não, o analítico, quem treina analítico está ultrapassado, mas é isso, é linkar, é você sair do analítico e ir para o situacional. Perfeito, acho que. Mas o que me surpreendeu só na tua resposta foi que você falou dos 11 aos 14, né? Antes, não? Antes você não acredita na Não, não, funcionabilidade. mas o percentual que você vai trabalhar um analítico ali com crianças de 6 até os 10 anos não deve ter um percentual estatisticamente, vamos dizer assim, sabe? Relativo, é relevante, né? Não é momento para isso, ali é momento, é da base motora, é da base psicomotora, das capacidades coordenativas, dele ter contato Perfeito. com a bola, de ter muito contato de um contra o goleiro, um contra dois, dois contra um, dois contra dois, quatro contra quatro, dele jogar, desenvolver muito por meio da ludicidade, do prazer, entendeu? Que nós perdemos muito disso, né? Ficar preocupado ainda com movimentos, sabe? Com gestos, aqueles treinos analíticos monótonos, de fila, entendeu? A criança ela se desestimula com aquilo, entendeu? Agora, não quer dizer também que não tenha. Lá no Vasco, dos 6 aos 10, não vou dizer para você assim, não existe analítico em determinado em algum momento. Entendeu? Perfeito. Pô, a galera tá aqui curtindo, tá bom pra caramba. Se quiser mandar aqui um aviãozinho, a gente está entrando na fase final, mas importante aqui. Próspero, hoje na base de algumas equipes. Oi, não, me ouve? 8, né? Porque. Pô, somos. Rapidinho. Hoje na base de algumas equipes, em categorias menores, eu vejo a gente reproduzindo trabalhos que se dá no profissional. De repente, pô, você vê um trabalho adulto, vê um trabalho que você acha legal do Guardiola e tal, e você reproduz num sub-11, O que você acha disso? Muito cuidado, porque hoje é o seguinte, hoje nós temos aí o YouTube, né, o Google, você vai lá e digita um treino técnico, não sei de quê, treino tático. Aí vão surgir os treinos de Guardiola, de Mourinho, né, os treinamentos mais produzidos. Né? Muito cuidado com isso. Porque, primeiro, é aquilo que eu disse, você tem que identificar o seu jogar, os princípios que regem o seu jogo, né? Os comportamentos que você deseja da sua equipe. A especificidade do seu jogar. Então, isso é muito importante no momento de você pegar um treino e adaptar isso à sua realidade. E principalmente no grau de complexidade, né, do entendimento do seu grupo de atletas. E outra coisa, um treino pode servir para muita coisa. Eu me lembro no passado que o futebol brasileiro era regido assim. Numa semana cheia, você tinha 3 quadros coletivos e o jogo grande, ataque contra defesa. Isso me incomodava muito. Porque eu perguntava o seguinte, o que é ataque contra defesa? O que você quer no ataque contra defesa? O que você quer no ataque, o que você quer na defesa? Quando você quer tudo, você não consegue fazer nada. Então, isso que é importante. Vou repetir essa palavra, intencionalidade, especificidade. Isso que é importante. Então, quando você pega um treino do Guardiola e quer reproduzir lá no seu treino, você pode. Desde que você tenha clareza de que comportamento, que objetivo, né? Qual que é a intenção daquele treino para aquele grupo seu. E adaptar, principalmente, os estímulos, as regras, os constrangimentos que os portugueses denominam, né? Para o seu treino. Então, isso que é importante. Aqui, para a gente fechar, você tem compromisso, te liberar, eu tenho 2 perguntinhas aqui, se você puder. Primeiro, uma eu acho que você vai responder bem rápido, né? A montagem de treinamento e exercício, no teu caderno metodológico, na questão da metodologia, do clube tem uma metodologia. A montagem do exercício, ela é aberta ou é dirigida? Quando eu digo aberta, o treinador participa ou já é dirigida, no caso, por você? E como treinador, ele entra só como executor ou ele entra também, ele faz parte da criação? Você deixa isso bem livre? Como é que funciona? Não. As comissões técnicas, elas são protagonistas. É elas que elaboram o treino.
O que elas fazem é o seguinte, elas, antes de ser enviado no grupo respectivo da categoria, esse microciclo passa pela minha avaliação. E eu discuto com os treinadores, com a comissão, muitas das vezes. Uma atividade ou outra, né? Quando eu vejo que tem uma incoerência, né? Mas o treinador e a sua comissão, a única diretriz que a gente pede é o seguinte, que todos estejam envolvidos no processo, preparador físico, treinador de goleiros, o auxiliar técnico, o analista de desempenho, ele acompanha o treino, né? Ele recebe o microciclo. Então, na verdade, é isso. Eles têm total liberdade dentro da nossa filosofia, dentro das nossas diretrizes metodológicas, eles têm total liberdade de montar o treino. Aquilo que eu falei com você do tempero. O tempero é do treinador. Tem total liberdade. Perfeito. E a última, que eu acho que pode ser um pouco complexa, é uma coisa mais filosófica, né? Que eu tenho pensado muito, que é sobre a elitização do futebol, Próspero. Além de outros fatores que a gente tem, a violência, a especulação imobiliária, você diminuir os campos e tudo mais, a elitização do futebol pode também ser uma das responsáveis pela escassez de talentos individuais. Onde eu quero chegar? Anos atrás, você chegava num clube, um menino chegava num clube com a chuteirinha dele debaixo do braço e fazia um treino, um teste. E hoje isso ficou mais difícil. Hoje, eu sou de uma época que praticamente todo final de semana meu pai podia me levar ao estádio Maracanã para ver um jogo, você tinha uma entrada mais acessível. Talvez a gente não esteja distanciando a criança, né? Principalmente o pobre, e de repente de onde vem, né? Onde a maioria dos jogadores vem de uma camada de uma classe econômica um pouco menos favorecida. O que você acha disso? Essa elitização está empobrecendo um pouco o futebol? Você tem que discuti-la sobre várias vertentes, né? Você citou, na verdade, aí você está citando duas, são dois lados da moeda, né? Essa questão da elitização do estádio de futebol, de você ter acesso aos estádios, isso realmente é uma realidade hoje no Brasil, né? O ingresso é caro, né? As novas arenas, o Maracanã, eu fiz jogo no Maracanã com 154 mil pessoas, hoje o Maracanã leva no máximo 70 mil pessoas lá. Né? Então houve realmente uma elitização nesse sentido. O ingresso ficou caro, o acesso ficou caro. Né? Isso é uma coisa. Com relação a esse processo de captação de atletas, eu vou lhe dizer o seguinte. Desculpa, só uma coisa. Eu não acho nem tão desassociativa, porque assim, eu cresci, né? A gente cresceu vendo os nossos ídolos aqui de perto, e isso também me motivava a querer jogar, né? E eu não sei se... Eu acho que isso pode ter um link, mas continua só para... O sonho continua. E outra coisa, na verdade é o seguinte, o que aconteceu no processo dos clubes, eu lembro da década de 80, Vila Olímpica do Atlético Mineiro. Era impensável nós de receber na Vila Olímpica uma criança ou um jovem de 14 anos de idade lá, de 13 anos de idade lá. No Cruzeiro, em 90... né? Você já recebia os atletas, os jovens de 14 anos. Mas era impensável que você ia ter jovens de 11 anos de idade lá na Toca da Raposa. Hoje nós estamos iniciando o processo dos clubes de forma sistematizada com 6 anos de idade. Né? O que está acontecendo? Isso está impactando aonde? Lá em cima, nas categorias maiores. Por quê? Porque os clubes, começando mais cedo, o trabalho vai ser de muita qualidade. E esse atleta que teve um período, ele cumpriu um período no clube de 4, 5, 6 anos, e quando ele bate lá no sub-17, no sub-20, com todo um histórico no clube de competições, de treinamento de qualidade, vai ficar difícil para alguém que não teve esse mesmo treino ter uma oportunidade lá em cima. Por isso que hoje os clubes grandes praticamente não têm mais avaliação dos jogadores de 15 anos para cima. Porque vai pontualmente no mercado e contrata, faz parceria com jogadores que já têm histórico. Não, isso é muito... Trata dos 11 aos 14 anos de idade. É onde que os clubes hoje estão buscando. Mas os clubes, como eu disse,
Eles estão iniciando o processo com 6 anos de idade. E os clubes continuam dando muita oportunidade de avaliação. E os atletas que estão chegando são os atletas com o mesmo perfil em termos econômicos, sociais do passado. O futebol continua sendo ainda uma porta de entrada para essas pessoas que muitas das vezes, né, não poderia ter condições de ter uma ascensão, uma mobilidade social, né, que o futebol dá, né? E agora, com relação ao processo, realmente, hoje está muito difícil colocar um jogador. Quando alguém me apresenta um jogador e me indica um jogador de 17 anos de idade, 20 anos de idade, de 16 anos de idade, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte: qual é o histórico desse jogador? Ele jogou em quais clubes? Ele cumpriu o processo de formação dele onde? Quais as competições importantes em nível nacional ele disputou? Porque isso realmente dá muita diferença, Próspero. Eu te falo porque eu tive a oportunidade de jogar e você vê que você, às vezes, você perde um jogo. Eu tive um jogo que fica muito na minha cabeça, um jogo contra o Flamengo, já vou encerrar, um jogo contra o Flamengo, que a gente teve uma posse, entre aspas, um domínio maior do jogo. Aí você pega um Renier que entra numa bola e mete. É um cara que estava acostumado a fazer aquilo num jogo de campeonato desde os 11. Eu tinha jogador que tinha acabado de chegar no sub-20, que nunca tinha jogado em lugar nenhum. Sim. É exatamente o que você está falando. Próximo. Passa por isso. Mas eu diria Próximo. É uma elitização que eu digo pelo processo. O processo está bom. Se o processo está bem qualificado, né? Agora, para entrar, o que aconteceu? Nesse meio tempo, surgiram muitos centros de formação de atletas. Hoje nós temos muitos clubes no futebol brasileiro, medianos, periféricos, né? Nós temos muitos projetos sociais, nós temos muitas escolas de futebol fazendo trabalhos excelentes. Talvez por isso o Vasco Brasil, o Campelo, tenham pensado na Vasco Academy, que são as escolas licenciadas do Vasco. Quando foi pensada a Vasco Academy, ela seria um braço do departamento de futebol de base do clube. E não seria um projeto de escola de futebol terceirizado, como acontece na maioria dos clubes do Brasil. As escolas de futebol existem, mas sem nenhuma relação com o clube. O departamento de futebol de base nem sabe que existe, onde existe. A Vasco Academy, que é tão bem coordenada pelo Gabriel Ferreira e pelo Andrei Pífero, que é o nosso o analista de campo, que trabalha nessa parte metodológica também, a Vasco Academy, para nós, ela vai ser uma grande porta de entrada para crianças e jovens chegar no Vasco da Gama, porque a metodologia foi concebida por nós muito aproximada naquilo que nós fazemos para o futebol de base do Vasco. Então, porque é uma forma de você oportunizar, entendeu? E trazer o jovem, e trazer a criança o quanto antes para São Januário. Perfeito. Próspero, muito obrigado. A gente conseguiu fazer aqui o nosso roteirinho, até falamos um pouco de mais coisas, passamos 15, 13 minutos aqui. Quero te agradecer, cara. Tá o pessoal falando aqui que foi uma aula, que foi uma live maravilhosa. Pô, eu acho que a gente é aquilo, falar sobre futebol é sempre importante. Pô, e você teve aqui uma mensagem que disse que você falou de coisas complexas, mas de forma didática. Você tem esse dom de passar e realmente isso é uma realidade, cara. Eu só tenho a agradecer. Fica à vontade aí para você falar o que você quiser. Muito obrigado, cara. Ô, Ney, é sempre muito bom falar de futebol e principalmente fazer uma discussão, né, nesse nível que nós fizemos aqui. Parabéns a você também, que você possa ter um 2021, a todos que estão aqui nessa sala nesse momento, que a gente consiga realmente encontrar um caminho para poder eliminar esse vírus. Nós precisamos de cada vez mais sermos, acima de tudo, cidadãos conscientes de que nós precisamos de cuidar de nós, mas acima de tudo daqueles que estão próximos a nós. Então, todos os cuidados que nós temos que ter, está chegando o final do ano, tem as festas aí de Natal, de Ano Novo, a gente sabe o quanto de cuidado que todos deverão tomar, que ter, o uso da máscara, todos aqueles cuidados que nós temos que ter. Mas que a gente possa ter um 2021 muito diferente desse 2020, apesar de que, nas adversidades, nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade e drama,
A gente também Se torna uma aprende, oportunidade, né? mas nós perdemos muitas pessoas importantes, e não só pessoas importantes, todos são importantes, né? Todos os 188 mil que faleceram são importantes. Mas no futebol especificamente, nós perdemos também grandes aí, seres humanos, né? E a gente... Aí no Vasco vocês perderam agora há pouco tempo, né? Perderam o Henrique, né? Perderam aí no Vasco o Henrique, né? Pô, o Henrique é uma perda lamentável para nós, um auxiliar de campo dos mais comprometidos, alegre, né? 51 anos de idade, quer dizer, uma forma como nos deixou, a gente fica muito, se lamenta muito, o próprio René agora, recentemente, né? Sim, Marcelo Veiga. Marcelo Veiga, poxa vida. Né? Então a gente fica assim muito realmente sentido com isso. Mas olha aí, um abração para você, um abraço Gratidão. a todos que estão conosco aqui, tá certo? E a gente vai se encontrando por esse mundo do futebol aí, que ele é muito pequeno. Tá bom, Próspero. Gratidão. Gratidão a todos que estão aí. Feliz Natal para vocês. Então, eu não sei se segunda-feira a gente vai ter alguma coisa, mas a princípio, Feliz Natal. Que a gente possa ter uma noite de paz com as nossas famílias e, dentro do possível, mantendo o distanciamento, cuidando tudo para que a gente possa ficar bem. Obrigado, Próspero. Fica com Deus. Um abraço, Ney. Satisfação enorme em estar com você aqui. Gratidão. Tchau. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.